do terceiro ano, tudo bem? Como foi o final de semana? Foi bom. O final de semana de hoje foi bom. Graças a Deus, né? Todo mundo com saúde, todo mundo em paz. Graças a Deus foi bom. Espero que de vocês tenha sido bom também. Tenho certeza que foi, né? Com a mamãe, com o papai, com a vovó, com o vovô, com o tio, com a titia, com os irmãozinhos. Com certeza foi bom. Vamos iniciar mais uma semana de aula, não é isso? Nós vamos dar hoje a nossa aula de português, iniciando a nossa semana com a graça de Deus, abençoados por Papai do Céu. Não é verdade? Nossa aula de português de hoje será ainda uma continuação da nossa aula de verbo, tá? Nós vamos finalizar o assunto de verbo hoje. Então, ainda falando sobre verbo. Nós já vimos que verbo é tudo que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. É aquela palavra que está indicando isso. O que é uma ação? É algo que eu faço, algo que eu pratico. O que é um estado? É alguma coisa que eu estou sentindo. Alguma coisa que o meu corpo ou a minha mente estão sentindo. E o que é um fenômeno da natureza? É algo que vem da natureza. Algo que a natureza produz, que é característico de fenômeno, tá? Vamos lá. Hoje nós vamos ver uma coisa um pouquinho diferente em relação aos verbos. Nós hoje vamos aprender conjugação, tá? Conjugação. Nós vamos hoje aprender a conjugar um verbo. Vamos lá. Nós vimos também em algumas aulas passadas o que era pronome. Vocês lembram? Que a gente falou que pronome é tudo aquilo, é toda aquela palavra que substitui o nome na frase. Então, por exemplo, se eu disser eu gosto de bolacha, quem sou eu? Eu sou tia Gil, então eu estou falando de mim. Aquela palavrinha eu está substituindo o nome Gilneide. Então, eu é um pronome, é uma palavra que está substituindo o nome na frase. Nós conhecemos alguns pronomes que foram eu, né? Tu, ele ou ela, não é isso? Nós e eles ou elas, né? Faltou, gente, um pronome que a gente ainda não viu hoje, que a gente ainda não viu ele, e que a gente vai ver ele na aula de hoje. Esse pronome se chama voz. Não é voz da fala, não, viu? Não é voz de falar, não. É voz se referindo a uma pessoa. Esse pronome voz, ele é utilizado muito lá em Portugal. Eles não dizem tu és bonito, eles dizem vós sois bonito, entendeu? Eles substituem esse pronome tu pelo pronome vós. Faz parte do vocabulário deles. Aqui no Brasil é pouco usado, mas em Portugal é em evidência mesmo, eles usam muito. Então a gente já sabe que os pronomes são eu, tu, ele ou ela, né? Que é masculino e feminino. Nós, vós, eles ou elas. Está no plural, masculino e feminino. Então, nós agora vamos entender como é que conjugamos um verbo. Vamos lá, eu vou apagar os pronomes, certo? E vou colocar eles em outra ordem, tá? Vou apagar aqui e vou colocar em outra ordem. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu, tu, ele. Esse ele pode ser ele ou ela, tá? E vou colocar aqui. Nós, vós, eles. Esse eles também pode ser eles ou elas, tá? No caso, mais de um, não é isso? Então, vamos lá. Vamos começar por um verbo bem conhecido, tá? Nós vamos começar pelo verbo gostar. O verbo gostar. A palavrinha gostar é um verbo. Por que é um verbo? Porque é um estado. Gostar é algo que eu sinto. Então, é um estado do meu
da minha pessoa, não é isso? Então, vamos lá. Se eu for falar do verbo gostar, eu digo eu vou dizer eu gosto, não é isso? Eu gosto. Se eu vou falar tu, eu vou dizer tu, não posso dizer tu gosta, não. Tu gostas. Correto é dizer tu gostas e não tu gosta. Eu gosto, tu gostas. Ele, agora sim, ele gosta. Agora tá certo. Nós vamos agora, nós gostamos, não é isso? Nós gostamos. Ô, tia Gil, e no caso do vós? Aí o vós, ele já tem uma conjugação. Por ele ser um pronome pouco usado, a pronúncia dele na conjugação também é um pouco diferente. Porque vai ser vós gostais. Vós gostais. E eles gostam. Certo? Então, eu gosto, tu gostas, ele gosta ou ela gosta. Nós gostamos, vós gostais e eles gostam ou elas gostam. Vamos ver outro verbo agora. Agora, nós vamos falar, né, no verbo amar. Vamos lá, vamos ver como é que ficaria o verbo amar. Então, eu amo, tá? Eu amo. Tu amas. Tu amas. E ele ama. Ou ela ama. Nós amamos. Nós amamos. Vós sofre também a variação. A mais. A mais. E eles amam. Ou elas amam. Então, aí a gente conjugou o verbo amar. Depois, tia Gil vai botar esses verbos através de frases, tá? Tô só mostrando a vocês como é que a gente conjuga. Vamos lá. Agora, nós vamos para outro verbo. Nós vamos para outro verbo, que é o verbo estar. Estar também é um verbo no sentido de estado. Eu estou sentindo alguma coisa. Então, é o estado do meu corpo, tá? Então, no verbo estar, eu vou dizer eu estou, tu estás, e ele ou ela está. Aí vem nós estamos, vós estais, dessa vez com i, tá? E eles estão. Eles ou elas estão. Certo? Então, vamos lá. Agora, eu vou mostrar para vocês um verbo que ele sofre uma variação, tá? Ele sofre uma variação na hora de conjugar. A gente já viu, na aula passada, eu mostrei a vocês através de frases, que alguns verbos, eles variam na hora de colocá-los nas frases, ou seja, na hora de conjugar. O que são isso? São formas verbais. Formas verbais é quando o verbo sofre uma variação na hora da conjugação, ou seja, na hora de colocar ele numa frase. Então, nós vamos agora para o verbo sou. Sou, tá? Sou. Então, eu sou, mas eu não posso dizer tu sois. Não, eu tenho que dizer tu és. Ele
é. Eu não posso dizer ele sou ou ela é. Nós somos. Vós sois. E eles são. Então, vocês estão vendo que quando eu vou conjugar o verbo ser, ele varia na conjugação. Dependendo do pronome que eu colocar na frase, ele vai sofrer uma variação na hora de colocar o verbo. Ou seja, isso é uma forma verbal. Forma verbal é quando o verbo sofre uma alteração na hora da escrita ou na hora da colocação dele na frase. Então, a gente já viu que verbo é aquela palavra que indica uma ação, que indica um estado ou que indica um fenômeno da natureza. Vocês também vão entender que o verbo, quando está no sentido de fenômeno da natureza, ele não sofre, ele não pode ser conjugado. Por exemplo, o que é um fenômeno da natureza? Se eu disser, se eu utilizar o verbo trovejar, certo? Eu vou utilizar o verbo trovejar, né? Trovejar. Eu não posso dizer eu trovejei. Como? Como é que eu trovejei? Se o trovão é um fenômeno da natureza. Então, o verbo trovejar, ele não pode ser conjugado. Ele só pode ser colocado na frase. Como ele indica um fenômeno da natureza, significa que ele também é um verbo. Que aquela palavra também é um verbo. Mas ele não sofre conjugação. Eu não posso dizer eu chovi. Como? Eu chovi, eu não posso chover. Não é isso? Então, tudo que é fenômeno da natureza é verbo. Porém, não pode ser conjugado. O que é ser conjugado, Tia Gil? É utilizar o pronome antes do verbo. Eu trovejei, tu choveste, não pode. Nós chovemos, como nós chovemos? Não tem como. Então, toda vez que o verbo for um fenômeno da natureza, ele não pode ser conjugado, tá? Agora, vamos ver alguns exemplos com relação aos verbos na conjugação. Vamos lá. Se eu colocasse assim, eu brinco de escola. Eu brinco de escola. Quem é o verbo aqui nessa frase, gente? O verbo nesta frase, brinco. Esse verbo brinco é o verbo, uma variação do verbo brincar, não é isso? Se eu brinco, eu pratico alguma ação. Então, se é ação, é verbo. Vamos lá. Se eu disser nós, né? Nós, a nossa turminha do terceiro ano, eu vou colocar nós brinco? Não. Eu vou colocar nós brincamos. Nós brincamos de escola. Nós brincamos de escola. Mas, se eu for utilizar aquele verbo, aquele pronome novo que eu mostrei para vocês hoje, que é utilizado em Portugal. Então, eu vou colocar vós, né? Brincais de escola. Vós brincais de escola. Esse é um sotaque típico do vocabulário das pessoas de Portugal, ou seja, dos portugueses ou até dos brasileiros e as pessoas de outras nacionalidades que foram morar em Portugal, mas que tiveram que se adaptar a falar assim, porque é o idioma deles, tá?
Vamos ver outro exemplo agora. Vamos apagar para ver um outro exemplo, tá? Vamos lá. Se eu utilizar agora, se eu disser assim, eu tenho uma boneca. Eu tenho uma boneca. Não é isso? Eu tenho uma boneca. Quem é o verbo aí, gente? O verbo aqui é tenho. Tenho é o verbo ter, não é? Tia Gil, o verbo ter é ação, estado ou é fenômeno da natureza? O verbo ter é uma ação. Eu tenho, é meu, pertence a mim. Então, é algo que eu estou praticando em dizer que pertence a mim, tá? Então, eu tenho uma boneca. Mas eu vou dizer, se eu utilizar o pronome eles, eu não vou dizer eles têm uma boneca, não. Eu vou dizer eles têm uma boneca. E se eu falar em vós, eu vou dizer vós tendes uma boneca. Pode prestar atenção que toda vez que eu utilizo o pronome vós, ele sempre sofre uma variação diferente do cotidiano nosso, diferente daquilo que nós estamos acostumados a escutar, tá? Só mais um exemplo agora. Se eu disser assim, deixa eu ver, vamos ver. Se eu disser assim, eu sinto saudade. Eu sinto saudade, tá? Se eu sinto saudade, quem é o verbo? O verbo é sinto. Que verbo é esse, gente? Sentir. O verbo sentir é ação? Não. Sentir não é algo que eu estou praticando, não é uma ação. Sentir é um sentimento, então é um estado da minha pessoa. Então, o verbo sentir é um estado, tá? É algo que eu estou sentindo. Mas se eu disser nós, vou botar nós sinto? Não, eu vou botar nós sentimos saudade. E se eu colocar o pronome eles? Eu vou colocar eles sinto saudade ou eles sentimos saudades? Não. Eles sentem saudade. Porque eu estou falando deles, tá? Eles sentem saudade. Então, olha só. Com essa explicação, eu vou finalizar a minha aula. Vocês viram nessa aula como é que a gente conjuga um verbo, os pronomes que são utilizados para a conjugação do verbo, e que a conjugação do verbo nada mais é do que a variação que ele sofre dependendo da maneira que ele é colocado na frase. Aquela palavra que significa o verbo, dependendo do pronome que eu estou utilizando naquela frase, ela vai sofrer uma determinada variação. Porém, o verbo é o mesmo, tá? Ó, eu sinto, o verbo sentir. Nós sentimos, continua sendo o verbo sentir. Eles sentem, continua sendo o verbo sentir. Sofreu variação apenas porque eu modifiquei o pronome, tá? Então, com essa informação, vou finalizar a aula. Não vão embora.
Tia Gil vai voltar daqui a pouco para dar um recadinho bem legal, tá? Beijo, amo vocês de paixão. Beijo. Pum! Voltei, tá vendo como foi rapidinho? Tia Gil voltou. Vou dar o meu recadinho do desafio de português, né, gente? Olha, o desafio de português tá muito fraquinho. Pouquíssimos alunos estão me mandando o desafio de português realizado. Gente, o desafio de português vale nota. O desafio de português conta ponto para vocês de participação e ajuda na nota da escola, tá? Tem que me mandar o desafio cumprido. Nosso desafio dessa semana, vocês sabem que o nosso livro é O Último Cavaleiro Andante, o nome do livro, né? A gente colocou desde o início esse livro no grupo. E que o desafio é realizar partes da leitura a cada semana. Só que a cada parte da leitura, a Tia Gil pede algo diferente para vocês fazerem com relação àquela parte que foi lida. Então, essa semana, o nosso desafio será fazer a leitura do livro da página 17 até a página 24. Vocês vão ler o livro da página 17 até a página 24 e vão fazer um desenho que demonstre alguma coisa que vocês entenderam dessa parte que foi lida. Um desenho de algo que chamou a atenção de vocês nessa parte que foi lida. Nessa parte que foi lida eu achei legal aquele trecho que falou sobre isso. Aí você vai desenhar o que você entendeu daquela parte que você achou mais legal entre a página 17 e a página 24. Não precisa ser um desenho perfeito. Pode fazer um desenho de Tia Gil, olha, eu desenhei isso aqui, porque eu achei legal a parte que falou sobre isso, tá? Vou esperar os desenhos, viu, gente? Eu tô anotando o nome de quem tá cumprindo os desafios e tá ganhando ponto para juntar com a nota, tá? Façam um desenho, me digam o que foi que vocês acharam de interessante nessa parte do livro e por que vocês fizeram esse desenho com relação àquela parte, tá? Esse é o nosso desafio da semana, tá? Amores, coisas lindas do coração de Tia Gil. Paixões da minha vida. Beijo, beijo, beijo.